Olá, pessoal, estamos começando mais um programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais, na verdade, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais e também um grupo de pesquisa CNPq. A gente faz do programa Globalizando um espaço não só de disseminação de conhecimento do que a gente produz na Universidade da Amazônia, mas também gera conhecimento e produção daquilo que é uma tecnologia social para justamente discutir temas voltados para a Amazônia. A gente está muito feliz porque o programa Globalizando ele está na Rádio Nama já há mais de 10 anos e aqui na live deu tão certo que a cada 15 dias a gente traz um convidado todo especial para falar com você, para conversar com a gente, e é um tema sempre muito relevante. Eu estou muito feliz, eu sou o professor Mário Tito Almeida e fico sempre feliz para você também participar. A gente vai logo dizer como faz para participar. Olha, nós estamos saindo de um momento muito importante na nossa região amazônica, tivemos os diálogos amazônicos, tivemos a cúpula da Amazônia, tem muito evento acontecendo aqui em Belém até chegar à COP30 em 2025. E o Globalizando não poderia ficar de fora dessa questão, e nós vamos discutir hoje uma temática muito relacionada a isso. Nós vamos falar sobre gestão social e o protagonismo da sociedade civil nas questões ambientais. E para conversar com a gente, eu vou já apresentar o nosso convidado, mas deixa eu primeiro falar com aquele que vai fazer o programa comigo. Eu estou me referindo ao internacionalista Sérgio Salles. Sérgio, muito bem-vindo. Boa noite de Belém para você que está em São Paulo. Boa noite, professor Mário Tito. Boa noite a todos vocês que estão assistindo mais uma live do programa Globalizando. É um prazer imenso estar aqui, ainda mais com um tema tão importante, como o professor mesmo falou. E, assim, com um convidado de peso, né? Professor Fabrício, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso programa. E se você tiver alguma dúvida ou quiser reassistir alguma parte do programa, assistir os nossos outros conteúdos, sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Globalizando, Twitter também e Facebook, Programa Globalizando. Legal, Sérgio. E já que nós falamos, o Sérgio já falou de quem vai ser o convidado, deixa eu apresentá-lo, recebê-lo com as honras que merece. Estou me referindo ao professor Fabrício Gomes. Ele é doutor e mestre em administração pela UNAMA, é graduado em administração pela Faculdade de Castanhal, é membro do Grupo de Estudos Pecuária e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia e do Grupo Multidisciplinar de Pesquisa da Amazônia, ambos da Universidade Federal Rural da Amazônia. Ele atua como docente nessa universidade, docente de graduação e pós-graduação em administração na UFRA. Então, professor Fabrício, que prazer receber você aqui conosco. Boa noite a todos, boa noite, professor Tito, boa noite, Sérgio. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder participar do programa Globalizando, poder contribuir, né, com os meus conhecimentos e também poder fomentar esse debate tão importante que é relacionado à nossa Amazônia, as questões ambientais, as demandas mundiais, enfim. É uma alegria tremenda estar com vocês, sem dúvida alguma. Eu acredito que nós vamos ter um bate-papo muito gostoso e muito necessário para tudo que nós temos visto hoje em dia, e enfim. Professor Fabrício, em tempos que a gente vem falando de protagonismo na Amazônia, nada melhor do que falar do papel da sociedade civil organizada nessa discussão sobre a região, não é isso, Fabrício? Sem dúvida alguma. A sociedade civil, ela deve se envolver, né? Ela deve se envolver para que ela possa protagonizar, principalmente no que diz respeito à nossa região, à nossa Amazônia, o próprio futuro, já que o mundo inteiro está de olho na gente e se nós não queremos nos envolver para sermos protagonistas do nosso próprio futuro, alguém determinará esse futuro. Perfeito. Então, mais do que nunca, a participação da sociedade é fundamental. A participação da sociedade para compreender, um exemplo, as demandas da própria região, para compreender o que o mundo espera de nós, ou melhor, para explicar também para o mundo o que nós temos de melhor a oferecer, é fundamental. Mais do que nunca, nós temos a chance, como amazônidas, como sociedade, em promover esse debate como protagonistas. Muito legal. Olha, o professor Fabrício está aqui com a gente. Deixa eu aproveitar logo para chamar o Sérgio Salles. Mas antes de eu apresentar a Camila Neres. Camila, está me ouvindo? Deixa eu apresentar a Camila Neres. Ela é acadêmica do 6º semestre de Relações Internacionais, que ela não está me ouvindo. Então, vamos lá, Sérgio. Vamos começar com a nossa primeira pergunta ao professor Fabrício.
Exatamente, professor. Como eu falei antes, a gente recebe algumas perguntas e vai introduzindo elas no programa para os professores e para os convidados responderem. E a nossa primeira pergunta de hoje vem aqui do nosso Facebook, Programa Globalizando, que foi feito pelo Renato Braga. Renato, muito obrigado pela sua participação. Ele quer saber o seguinte: qual a importância da colaboração de entidades internacionais juntamente às organizações locais na abordagem de um desenvolvimento sustentável na região amazônica? Professor Fabrício. Bom, a minha grande preocupação com a contribuição de organizações internacionais é no que diz respeito a eles compreenderem como pensa o amazônida. Até porque, se nós olharmos há pouco tempo atrás, uma cultura, um modelo cultural econômico foi instaurado e daí por diante nós temos uma devastação do nosso bioma, uma mudança de paradigma muito significativo que acabou trazendo perdas, muitas vezes essas perdas irreparáveis aos povos amazônidas. E dessa nova cultura para trás, nós temos uma preservação ininterrupta do nosso bioma, do nosso ambiente, né? Então, o que é importante para essas entidades serem co-participantes do desenvolvimento amazônida, com certeza, sem dúvida alguma. Só que essa importância tem que se dar a partir do nosso protagonismo. Eis, então, o desafio para não nos atermos, eu costumo pensar criticamente com relação a isso, não nos atermos de maneira apaixonada, achando que eles podem, digamos assim, fomentar algo no que diz respeito ao nosso desenvolvimento. Uhum. E é interessante, apoio professor internacional, né? Principalmente com relação ao investimento, né? Professor Fabrício, inclusive, eu estou pensando aqui, né? Na verdade, quem tiver que vir para nos ajudar tem que fazer com a gente, não pela gente. Eu acho que é um pouco isso que deve ser feito a partir da ideia de protagonismo da sociedade civil, né? Exatamente, a partir da ideia do protagonismo da sociedade local, não do que pensam as outras sociedades, até porque o modelo econômico da maioria dos países que querem, de alguma forma, criar influência na Amazônia são os modelos econômicos draconianos, que diz respeito a biomas, né? Sempre pensando em tirar alguma coisa do que pode ser oferecido de maneira, considerando apenas um único índice, o índice de retorno econômico, né? E o índice de retorno econômico ele é apenas um parâmetro só. Os parâmetros são muito mais amplos, principalmente no que diz respeito à Amazônia, né? Eu queria, inclusive, dizer que a presença do professor Fabrício aqui com a gente espelha um pouco o movimento que a gente tem feito também entre pesquisadores, pessoas da sociedade civil, discutindo esse protagonismo da Amazônia. Claro que a gente vai receber, sim, muita gente interessada em colaborar para a manutenção do nosso bioma, mas nós já estamos cansados, de alguma forma, de estar pensando a Amazônia a partir de projetos externos, sem considerar os saberes das pessoas, dos movimentos aqui. É isso que a gente está discutindo aqui no programa Globalizando de hoje. Eu quero aproveitar para dizer que tem gente participando da nossa live. Elô, coloca aí, tem participação. A Carol Matsura está dizendo ligada no Globalizando. Obrigado, Carol. Também a Lucirene Carvalho está dando boa noite para a gente. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar, então, para dizer, né, Sérgio, a gente faz também uma viagem pelo mundo da notícia, né? Exatamente, professor. A gente sempre faz uma viagem, como o próprio professor Mário Tito falou, tanto pelo mundo da notícia, quanto as perguntas que as pessoas mandam para a gente. E a nossa primeira notícia da live de hoje vai nos levar direto para a Venezuela, no jornal El Universal, que diz o seguinte: Venezuela anuncia avanços em acordos para salvar floresta amazônica. Após encontro na cúpula da Amazônia, em Belém do Pará, o chanceler venezuelano declarou avanço nos acordos e que espera manter acordos concretos para que possa manter salva a maior floresta tropical do planeta. O que não deixa de ser interessante, né, Fabrício? Nós reunimos aqui em Belém a ideia da Panamazônia, então a gente precisa pensar a coisa articulada, né? Sem dúvida alguma. Quando se fala agora, vamos lá, e ampliando a questão internacional, mas dentro do nosso parâmetro amazônida, aí sim é muito válido incluir todos esses saberes, já que são saberes que têm a mesma identidade. Essa questão de identidade, ela deve ser preservada e fomentada. Do contrário, nós perdemos a nossa identidade. E, como eu disse logo no início, essa identidade, quando perdida
e reclassificada, recompreendida a partir de uma identidade que não é nossa, do modelo econômico e cultural que não é nosso, a chance de dar errado é muito grande. Então é necessário sim essa integração. Beleza. E Sérgio, e aí a gente vai discutir o papel da sociedade civil. Acho que é importante dizer para o nosso que está nos acompanhando o que é exatamente essa sociedade civil, né? E como ela deve ser trabalhada. Com certeza. Assim, o papel da sociedade civil nos debates ambientais ela é visto, né, através do investimento por ela em tecnologias e práticas mais conscientes e sustentáveis no dia a dia, como não desperdício de água, energia, a separação do lixo reciclável e orgânico, por exemplo, são alguns dos exemplos que a gente tem que seguir. E, além disso, é possível que a sociedade civil apoie instituições que promovam a educação ambiental, recuperação e preservação do meio ambiente. Fazer escolhas na hora de consumir produtos e serviços, preferindo aqueles que são, de certa forma, mais sustentáveis, né, no processo produtivo ou prestação de serviço, são algumas das atitudes que são imprescindíveis para que tudo dê certo. Inclusive, Fabrício, o que o Sérgio está falando, queria te perguntar uma coisa, né? Por muito tempo a gente considerou os saberes dos povos originários e das próprias ribeirinhos, etc., né, muito inferior àquele dita cultura mais erudita. Eu acho que nessa altura do campeonato é preciso entender, né? Eu sei o que você acha de como interrelacionar esses saberes tradicionais e com os saberes científicos construídos na academia. Essa relação, quanto mais ela existir, mais nós vamos ganhar. Existem organizações inteiras fazendo riqueza com esses saberes, né? E esses saberes, eles são muito mais amplos do que simplesmente, um exemplo, a indústria farmacêutica. Antropologicamente, sociologicamente, o modelo de sociedade que eles adotam, que é um modelo mais solidário, mais construtivo, mais inclusivo. Só aí nós temos um modelo social que, digamos assim, reinventaria esse atual modelo que nós temos urbanizado, digamos assim. Só esses saberes são muito ricos, precisam ser adotados de maneira, claro, equilibrada, de maneira discutida, debatida sociologicamente. Contudo, são saberes a serem considerados com muita profundidade, porque tem muito a oferecer em riqueza. E quando eu digo riqueza, não falo de economia, não. É melhor. Estou falando da parte financeira. É muito mais amplo. Riqueza no seu sentido mais amplo. Né? Fabrício, e nesse sentido a gente precisa pensar também como quantificar isso de alguma forma, né? Porque se o desenvolvimento querido para a região está baseado apenas na questão financeira, é uma questão de versar recursos que depois se perdem nas burocracias e não chega na ponta. Então, como quantificar de alguma forma esses indicadores, né? É importante isso que o senhor colocou, professor Tito. Indicadores. Indicadores. É necessário, sim, nós debatermos indicadores reais de desenvolvimento e não apenas indicadores financeiros. A gente discute isso há muito tempo, aí citando o pensamento da Amartya Sen, discute isso há muito tempo, mas há uma recondução, uma continuidade de pensar indicadores apenas econômicos. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma concentração de renda não distribuída, um aumento da pobreza, um aumento da extrema pobreza, um aumento da violência. E é muito claro, né, que indicadores apenas econômicos eles trazem mais malefícios do que benefícios. Está muito claro isso já. Sérgio, eu quero te colocar na conversa, porque, veja, a ideia que o Fabrício levanta, você está em São Paulo, né? Então, na verdade, você está vendo isso aí. Você da região está em São Paulo e percebe que tem colonialismos nessa história, né? Com certeza. É uma coisa que você sempre falou até antes de eu vir para cá, para São Paulo, e eu meio que ficava assim, não deve ser verdade e tudo mais, mas a gente sente aqui na pele, né, que é o peso de relações internacionais de um internacionalista ou futuro internacionalista amazônida aqui fora, né, fora da Amazônia. E assim, uma forma de pensar muito, muito dentro da caixa. Por mais que você esteja estudando relações internacionais, você vê isso. E eu faço parte de um grupo onde tem pessoas que estão estudando de vários lugares do Brasil. E é muito assim, discrepante a forma que a gente consegue identificar um amazônida falando de relações internacionais e qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, de qualquer outro lugar do Brasil, falando de relações internacionais. Chega a ser assim, aquela frase, né? Seria cômico se não fosse trágico,
Porque acaba sendo de uma discrepância muito grande que você não... Você fala, será que eu estou aprendendo errado? Será que as pessoas não estão se interessando muito pelo próprio país? Então é uma coisa muito assustadora até de falar. A gente vai conversar depois com o Fabrício sobre isso, porque ele também é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia. A gente vai falar um pouco. Deixa eu colocar na tela quem está comentando com a gente. Coloca aí, Elô. Quem está participando, a Luciana Neves está dando boa noite, também tem mais participação, a presença aqui do Pablo Daniel, dando boa noite para a gente, e também o Calil Muniz. Olha só, está falando aqui, você está acompanhando a gente no programa Globalizando, quero lembrar que nós temos também o Globalizando todo sábado, 9 da manhã, ao vivo na Rádio Nama FM 105.5, e é sempre bom saber que você participa. Dizendo também que, além de tudo isso aí, viu, Sérgio, tem também perguntas chegando para o professor, não é isso? Com certeza. A gente vai para a próxima pergunta da nossa live e vamos direto para o Instagram, @pglobalizando. E a próxima pergunta foi feita pela Dulce Meirelles. Dulce, muito obrigado pela participação. Ela quer saber o seguinte: de que maneira os recentes eventos ocorridos na capital paraense elevam sua centralidade nos debates sobre as questões ambientais? Professor Fabrício. Bom, primeiro, é uma oportunidade que nós temos de mostrar a nossa força, né? Foi muito importante o que aconteceu. Eu acompanhei todo o processo pela Secretaria da Presidência da República e eu garanto para vocês, eles não esperavam a nossa adesão, não com a força que nós demos, né? A equipe era pequena, houve inúmeros atrasos, até se atrapalharam em determinado momento na hora de divulgar os eventos e divulgar os quadros. Houve atualizações sobre atualizações, porque eles não esperavam uma adesão tão forte como ela houve. E isso mostrou força da comunidade amazônica, força e interesse. Contudo, é necessário que esse engajamento não pare, porque há uma pressão internacional muito grande sobre nós. Então, se nós baixarmos a nossa guarda e não discutirmos isso, é capaz de nós perdermos o protagonismo. Então, foi importante? Foi, mas não foi apenas à luz de um evento. Tem que ser à luz de uma cultura. Nós temos que nos aculturar a discutir o nosso futuro. Universidades, fóruns, organizações da sociedade civil, etc. Nós temos que criar um modelo cultural de discussão do assunto. Senão, nós podemos perder esse protagonismo. Muito interessante que você falou, Fabrício. Inclusive, eu já levanto uma bola para você aí no que diz respeito à necessidade de você buscar discutir isso nos vários níveis de ensino, inclusive, seja na universidade, mas tentando falar sobre isso também no ensino médio, no ensino fundamental. Talvez uma ideia interessante, a gente vem discutindo no curso de Relações Internacionais, é a gente fazer treinamentos sobre educação ambiental a partir de simulações de COPs e tal, porque a gente precisa fazer com que esse assunto esteja na boca do povo e com a gente mesmo entendendo o nosso protagonismo. Eu queria te perguntar, você acha possível fazer isso lá onde você está, na UFRA, ou em outros fóruns que você está presente, disseminar um pouco essa cultura? Sim, formas de a gente fazer isso tem. Como universidades, nós podemos criar, por exemplo, projetos de extensão para fomentar o debate, para desenvolver a Amazônia, discutir modelos de desenvolvimento, compreender a integração, principalmente nós, os rurais, compreendemos a integração entre os saberes originários, né, com as demandas urbanas, para não integrar, porque tem nuances desafiadoras, mas pelo menos conseguir discutir e construir novas alternativas de convívio mútuo, sem agressão ao meio ambiente, com desenvolvimento e principalmente com investimento, né? Costuma-se dizer, fora do país, e vocês que são das relações internacionais sabem disso, das doações para a Amazônia. Mas eu não preciso de doação, mas eu preciso de investimento. Vou dar um exemplo, um estudo feito na semana retrasada, se eu não me engano, pela própria ONU, a cada sustentabilidade e meio ambiente, diminui o impacto negativo no efeito que ela tem no meio ambiente em outros países em $2,4. Então, é muito discrepante, né? Então, esse investimento tem que vir para cá para que nós consigamos desenvolver.
porque o ribeirinho também quer ser o quinhão, o quilombola também quer ser o quinhão, os povos originários também querem ser o quinhão, querem também qualidade de vida. E aí nós temos a destruição dos rios, nós temos a destruição dos biomas dos caras. Se tem a destruição dos nossos povos originários e a destruição do nosso ambiente, é natural que a gente vai ter que tirar de algum lugar. Então, é necessário esse investimento para manter o nosso bioma de pé e assim o mundo não ser afetado como está sendo afetado hoje. Muito oportunas suas palavras. Eu acho que essa é uma live muito importante para a gente poder começar a discutir isso, mostrar claramente a ideia do investimento que vai além do financeiro nos povos e nos saberes. Está logo registrar quem está aqui com a gente, além do Calil Muniz, da Paula Castro também está com a gente, né, dando boa noite a todos os outros, né? E eu quero também, Sérgio, dizer que nessa cúpula da Amazônia, que foi precedida pelos diálogos amazônicos, a sociedade civil se viu presente. E isso, na verdade, a imprensa repercutiu, né? Com certeza, professor. Inclusive, relacionado a este assunto, a gente tem uma notícia direta do G1 que diz o seguinte: durante a cúpula da Amazônia realizada em Belém do Pará, representantes da sociedade civil entregam 6 relatórios com demandas e propostas aos chefes de Estado dos países amazônicos. Os documentos foram elaborados durante os Diálogos Amazônicos, evento que antecedeu a cúpula, e reuniu cerca de 30 mil pessoas. Inclusive o Sérgio falando, Fabrício, nós estivemos presentes lá, eu tive uma sensação, depois de 4 anos de tanto negacionismo, né, a gente vê o ambiente cheio de representatividade da sociedade civil, isso trouxe um quê de esperança. Eu acho que isso foi um ponto de partida muito interessante, né, Fabrício? A gente poder, de alguma forma, perceber que as pessoas estavam sedentas de participar. Achei bacana, achei muito legal o nosso engajamento. Falo como amazônida porque assustou. Eles tiveram que conversar. Eu estava conversando com a professora Edjane, a reitora da UFRA, também conversei com outro professor que está numa das pró-reitorias da UFPA, da urgência que a secretaria pediu para pedirem os inúmeros ambientes para que pudessem comportar todas as plenárias. Então, assustou um pouquinho ele, só que foi um susto do bem, mostrando assim, ó, aqui, é o nosso ambiente, tem o nosso desejo de protagonismo e queremos ser corresponsáveis. Isso foi assim um boom, né? O catatal de documento entregue para eles foram pelo menos 300 plenárias que entregaram um documento final, igual o que nós fizemos do protagonismo e da grande mesa da UFRA, e fez com que eles percebessem que o Amazônida não está alheio ao seu próprio desenvolvimento. Isso é muito importante, por isso que é necessário dar manutenção a isso, para não virem colocar para nós, impor para nós um modelo que a gente nem conhece, mas eles entenderem que nós temos um modelo sim a ser descoberto por eles, né? Compreendido. É interessante, Sérgio, o Fabrício está colocando um ponto que eu acho fundamental, a ideia de uma cooperação. Eu acho que se nós não trabalharmos em nível cooperativo, como a gente fala em relações internacionais, né? O conflito só existe porque você não consegue cooperar, não é isso, Sérgio? Exatamente. Assim, o cooperativismo ele é um modelo de negócio que combina pilares para aproveitar o potencial econômico da floresta de forma sustentável, né? E a cooperação ela vem de diferentes instituições, unindo o econômico, o social, sustentabilidade, produtividade, em uma perspectiva tanto individual quanto coletiva, não é mesmo? E, assim, é fundamental o manejo consciente dos recursos naturais, que são finitos, né? Aliado às necessidades que nós temos, que são infinitas. E, assim, a gente tem sempre que manter em vista que a grande tarefa a ser feita é trabalhar em conjunto, né? Devido nessa grande tarefa que a gente vai ter que exercer ao longo dos próximos anos, trabalhar em conjunto vai ser sempre a melhor opção. E assim, localmente, regionalmente, nacionalmente, inclusive, principalmente, internacionalmente, para que tudo caminhe para o caminho certo. É isso, Sérgio. Fabrício, o Sérgio levanta uma questão interessante, né? Eu estava conversando com a professora Flávia Lemos na plenária de saúde e segurança alimentar, que eu estava relatando também, e eu disse para ela uma coisa que eu acredito muito. Assim, muitos dizem assim, não, a gente precisa educar o povo da Amazônia a trabalhar no coletivo, a trabalhar em grupo, porque a tendência, às vezes, é trabalhar separado. Eu disse, isso é um desconhecimento da realidade. Porque, na origem, todos nós, indígenas e quilombolas e ribeirinhos, já trabalhamos no coletivo porque a gente faz a grande família. Eu acho que essa é uma questão séria. A gente tem no nosso DNA esse coletivismo,
talvez a lógica do mercado é que nos fez separar, né? A lógica do mercado, ela é draconiana, porque ela trabalha apenas a questão financeira, né? E eu gosto de frisar a questão financeira, que quando se fala de economia, ela é muito mais ampla. Sim. Economia também inclui desenvolvimento humano, né? Agora, olhando apenas para a lógica financeira, principalmente no nosso ambiente, ela é extremamente draconiana. Ando pensando, a grande discussão, ainda estão discutindo, aliás, o debate de construir uma plataforma de exploração de petróleo na foz do Amazonas. É algo que não se deveria nem debater. Não se deveria debater. Imagina o terror que é um vazamento na foz do Amazonas. O que isso ia causar? Seria algo assim sem precedente, né? Algo sem precedente para o mundo todo, não é só para o Amazônia. Então, olhando apenas da ótica financeira, da ótica do ganho financeiro das grandes instituições, é algo que é extremamente draconiano, que deve ser repensado. O próprio Papa Francisco, da Economia de Francisco, tem repensado isso. É uma discussão que tem que ser feita, né? Isso não é, como diz no senso comum, que muita gente tem falado de maneira abobalhada, perdão o termo, por aí. É comunismo. Não, não é comunismo. É desenvolvimento, é bem-estar social, é menos violência, mais saúde. Inclusão social, né? Exatamente. Olha, e tem gente participando, coloca Elô. Olha, o Pablo Daniel está dizendo muito importante essa visibilidade para a região amazônica. Legal, Pablo. E a Larissa Schoenberg, diretamente de São Paulo também, a Hiro, está lhe perguntando o seguinte, Fabrício, olha, boa noite, professores e Sérgio, tudo bem? Gostaria de saber o que nós, estudantes de RI, podemos fazer para fazer as pessoas de Belém entenderem sobre o evento COP para o nosso estado e como eles podem levar as demandas dele para os nossos governadores. E eu vou acrescentar, Fabrício, uma coisa que saiu hoje. Saiu uma pesquisa hoje da Quest, entre outras coisas, perguntaram quais são as coisas que mais lhe preocupam no Brasil hoje contemporâneo. A discussão ambiental estava lá entre as últimas. Ou seja, há uma urgência, mas não há isso que a Hiro está dizendo agora. O entendimento do problema e o entendimento de um evento como a COP aqui em Belém. Eu acho que a gente tem que fomentar o debate do problema em si, porque ele sempre é colocado de maneira secundária, quando na verdade ele deve ser primário. Uma vez que, se nós entrarmos num processo de não retorno, como se tem discutido a Amazônia, os desastres a nível local e a nível nacional e a nível mundial é algo assim que a gente ainda não faz a ideia do que pode ser. Então, na verdade, essa discussão prioritária, ela sempre vai partir do pressuposto da conscientização. Sempre do pressuposto da conscientização. Então, a mão do Estado, a participação do Estado é fundamental em fomentar os núcleos de debate, mas a participação da sociedade em aceitar a sua responsabilidade é tão fundamental quanto. É uma união entre Estado e sociedade, a participação do próprio mercado, mas o mercado mais em compreender até onde eles podem ir, até onde eles podem entrar. E eu não estou falando contra o mercado em si. Eu também ganho dinheiro, eu também quero meu quinhão, não é isso. É a questão que, quando se trata desse debate, vai haver fronteiras que não podem ser mudadas, ultrapassadas. É necessário essa ampla conscientização do debate, senão sempre vai ficar lá em último lugar, sempre. E aí a gente tem um problema sério. Se algo dessa magnitude fica em último lugar, a chance da gente entrar numa curva de não retorno é gigantesca. E aí, amigo, é problema. É fome. Fabrício, eu fiquei muito preocupado quando eu li isso aí. Lógico que tem vários outros problemas, mas ver a preocupação com a questão ambiental como uma questão de pouca urgência, me acendeu uma luzinha amarela para dizer, opa, temos muito a fazer. É o que a gente precisa fazer, né, Fabrício? Temos muito a fazer, né? Temos muito a fazer como sociedade, como academia. Precisamos da mão do Estado, no sentido de nos ajudar nessa grande conscientização para discutir isso, porque o que nós conseguimos ver no atual modelo cultural, né, citando um pouquinho aqui do professor Arroio,
é sempre correndo atrás do prejuízo. Acontece um problema, discute-se o problema. Enquanto o problema não aparece, a gente não discute o problema. Na verdade, nós temos, já é um problema instaurado, mas não é um problema sem retorno. Né? Se a gente vai ter que discutir isso, quando o problema entrar num ambiente de caos sem retorno, acho que não. Acho que é necessário agora nosso protagonismo como sociedade, fomentando uma grande conscientização a nível de Estado, né? A nível de Amazônia, com quem a gente puder, a nível de país, para que não venhamos a ter que correr atrás do prejuízo depois. Né? É importante isso. Muito bem, professor Fabrício Noura está aqui com a gente, aliás, um tema super importante. Estamos falando do protagonismo da sociedade civil diante das questões, a gestão desse conhecimento, diante das questões ambientais. O professor Fabrício é doutor e mestre em administração pela Universidade da Amazônia, graduado em administração pela FICAT em Castanhal, também é membro do Grupo de Estudos Pecuária e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia e do Grupo Multidisciplinar de Pesquisa da Amazônia, ambos na Universidade Federal Rural da Amazônia, onde ele atua também como professor de graduação e pós-graduação em administração. E a gente não para, porque a gente sempre pede para os alunos fazerem perguntas. Sérgio, eu vou passar a bola para você para ser um bom hostess agora. Exatamente, professor. Toda live a gente tenta, o professor fala, né, o programa Globalizando, ele é um programa de extensão do curso de Relações Internacionais da UNAMA, e a gente sempre tenta trazer os alunos cada vez mais para participar, nem que seja por alguns minutos dentro de uma live, para posteriormente fazer parte da equipe. E hoje não vai ser diferente, mas a gente vai trazer uma pessoa muito especial, que vai trazer a Nina Fernandes, do segundo semestre de Relações Internacionais. Seja muito bem-vinda, Nina. Muito obrigada, Sérgio, por essa apresentação. Boa noite ao professor Fabrício, ao professor Marutito e a todo mundo que está acompanhando esse debate maravilhoso que está acontecendo agora. Eu sou a Nina, como o Sérgio acabou de me apresentar, eu estou no segundo semestre. E a minha pergunta, professor Fabrício, é como a priorização dos interesses econômicos afeta tanto a biodiversidade da Amazônia em si, quanto os povos, as populações tradicionais da região. Eu expliquei isso há pouco, né? Essa priorização dos interesses econômicos, apenas a questão do lucro das organizações, ele sempre foi draconiano. Ele tem mostrado isso ao longo dos anos, né? Um grupo cada vez menor acumulando e um grupo cada vez maior perdendo acesso a tudo, né? E a gente está falando, quando perde acesso, está falando de perda de direito. Agora, traz isso para a realidade, em que nós temos o maior centro de água doce do mundo, né? Somos nós e os egípcios. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. 40% dessa floresta está aqui dentro da Amazônia brasileira, né? 40% da floresta tropical do mundo está dentro da Amazônia, né? Do qual nós detemos mais de 80% da Amazônia no Brasil, com uma diversidade gigantesca. Se a gente olhar apenas a parte econômica, a gente tem aquela devastação mostrada há alguns meses atrás do garimpo ilegal, né? Eu conheço algumas pessoas que já trabalharam em garimpo e eles falam assim, olha, tem local da Amazônia em que o ouro está a poucos metros, né? Só que são locais em que, se houver exploração, a devastação é gigantesca. Então é uma questão de escolha mesmo. Se o fim for apenas econômico, vai ser tudo devastado. E se tudo for devastado, a vida humana vai ficar em risco. Perfeito. Então, até que ponto eu posso ter dinheiro no bolso e não ter comida na mesa? Tenho dinheiro no bolso, mas estou doente. Ou tenho dinheiro no cofre e não existo. Acho que vamos para um nível mais alto. Então, ela é draconiana por si só, se for olhar apenas desse aspecto, tá? E ela deve ser observada de maneira mais ampla, né? De maneira mais ampla. A vida humana deve ser preservada, né? A vida humana, então, a floresta, ela é muito mais rica de pé para a vida humana do que a parte apenas econômica para um grupo muito pequeno de pessoas. Porque tem um monte de gente lá nos garimpos, assim, são milhares, e desses milhares tem meia dúzia ali que estão com dinheiro. O restante são pessoas tão miseráveis quanto nas favelas de São Paulo, Belém, etc, etc, etc. Interessante, né, Nina? Aqui nas nossas aulas de economia, a gente falava que toda economia é política. E é isso, né, Nina? Eu acho que a resposta do professor vai nessa direção, né? Sempre tem alguém ganhando e muitos perdendo, né? O senhor, a gente olha, a gente para, tipo, eu saí
Ai, gente, calma, porque eu fiquei tão centrada na explicação do professor que eu esqueci que eu estava aqui na live participando. Então, pior que tem um link muito grande. Quando a gente vai ver, tudo se conecta. Literalmente tudo se conecta. Um negócio que começa, tipo, aqui na Amazônia, afeta em aspectos que a gente não imagina. Não é só no âmbito internacional, afeta em âmbitos nacionais. Tipo, a questão da... Ai, gente, calma. Ai, eu não sei o que falar, porque é um debate muito extenso. E se a gente se aprofundar, a gente não vai terminar na hora que a gente tem que terminar o programa. E vocês são pessoas ocupadas, e eu não vou me estender aqui. Mas está sendo maravilhoso esse debate. Eu estou muito, muito grata de estar aqui, podendo estar participando e aprendendo ao mesmo tempo. É só isso que eu tenho a falar. Muito legal a tua participação, sensacional. Mostra só que a gente precisa falar mais e mais e mais, tudo isso. Nina, muito, muito, muito obrigado pela participação no programa de hoje, viu? Muito obrigada, professores e Sérgio, todo mundo que está aqui. E obrigada, né, pela oportunidade de estar fazendo de novo perguntas aqui no programa. E é isso. Boa noite, gente. Até a próxima. Sérgio, a propósito disso, né, a gente está falando dessa questão da cooperação e tal, tem notícias sobre isso também, né? Exatamente, professor. Nossa próxima notícia vem da Agência Oficial de Notícias ONU News, que diz o seguinte: a agência da ONU mostra interesse em cooperar com o Brasil e demais países amazônicos para a COP30. Após o anúncio de que a COP30 acontecerá em Belém do Pará, o escritório da ONU para Serviços e Projetos está interessado em apoiar as agendas brasileiras e ainda dos demais países amazônicos, para que possam atingir suas metas para a COP30. Interessante, tem gente fazendo comentários, eu já passar a bola para o Fabrício, mas acho bem legal. O Vitor Caldeirão está dando boa noite. Tem também a Larissa Schoenberg, a conversa está muito boa, papo de qualidade. E eu queria te chamar, Fabrício, um pouco sobre isso que o Sérgio falou, né? A ONU, logicamente, ela tem interesse, porque a COP nasce sobre os auspícios da ONU, né? Agora, vir a COP para Belém é a primeira vez que vem para um país do sul do mundo dentro dessa nossa região. Então, a gente não está preocupado tanto, tem que ter hospedagem para todo mundo, tem que ter estrutura para todo mundo, mas a gente não pode pensar que o pessoal tem que vir aqui para o bem bom, tem que entender a nossa região também, né? Exatamente, é uma observação muito interessante, até porque os meios de comunicação nacionais de mais expressão, Folha de São Paulo, Estadão, Correio Brasiliense, fizeram inúmeras críticas com diálogos amazônicos por causa dessas questões que você elencou agora. Trânsito, vaga em hotel, etc. Só que é bom eles virem para cá com essa realidade. É bom eles verem como é que está a situação e entenderem que é necessário um processo amplo de fomento ao desenvolvimento. Tá? É necessário eles verem como é que está a nossa bacia. É necessário eles verem os nossos canais. É necessário eles verem de perto como é que estão os nossos rios, é necessário eles verem, um exemplo, os nossos municípios do interior, como é que eles estão, como em Tomé Açu nós temos partes significativas do rio, que a pesca já não existe, uma cidade quase que cercada por um rio, lindíssima, em que você vai pescar ali próximo, não tem mais peixe. É necessário que eles compreendam essa realidade para saberem que a Amazônia não está tão bem assim. É necessário investimento sério. Agora, falar de Amazônia em Nova York é muito fácil. É muito fácil. Aí os jornais de expressão, não serve para ser em Belém e serve para ser em São Paulo? Não, tem que ser em Belém, sim. Do jeito que está. Tem que ser lá em Manaus, sim. Do jeito que está. Tem que ser no Acre. Do jeito que está. Tem que ser lá em Macapá. Os caras têm que ver como que as coisas estão funcionando aqui, para poder entenderem a realidade da Amazônia. Isso é muito fácil discutir a Amazônia no ar-condicionado em Brasília, em São Paulo, no Rio, etc. Que é um equívoco esdrúxulo, chega a ser um crime ambiental. Né? Isso. Acho que é necessário eles estarem aqui do jeito que está mesmo. Entenderem a Amazônia por dentro. Passar o calor que a gente passa. Tem que botar esse cara pra de ônibus. Exato. Muito bom. Olha, é um pouco isso que a gente queria colocar, justamente para a gente verificar, né, Sérgio? A gente falava agora há pouco dos diálogos amazônicos, e foi isso, né? Fazer a voz da Amazônia ser ouvida depois de tantos anos de silenciamentos e invisibilidade, né, Sérgio?
Com certeza. E olha, isso que o professor Fabrício falou é de uma importância tremenda. Às vezes a gente fica, até nós paraenses mesmo, fica assim, ah, não, é legal, vai vir para cá, vai vir gringo para cá e tudo mais, a gente esquece qual é o real propósito disso aí, qual é a principal, qual a maior importância que isso vai trazer para a gente. E essa fala que o professor disse sobre eles verem, enxergarem a realidade de como está a situação hoje em dia é assim, imprescindível. E além disso, assim, a gente está há 2 anos da COP30 em Belém do Pará, e como a gente já falou anteriormente, a cidade a gente já sediou, né, antes a Cúpula da Amazônia, que é um evento chamado Diálogos Amazônicos, cujo objetivo foi reunir a sociedade civil organizada para formular novas estratégias para a região. E, assim, a sua organização ela envolve representantes de movimentos sociais, comunidades acadêmicas, entidades do governo e centros de pesquisa. Nesse evento, a Amazônia, o seu desenvolvimento e do seu povo foi pauta, né? Falar da Amazônia ir além da preservação da natureza, mas também do seu povo, a sua história, tratando-se da preservação cultural e dos direitos humanos de toda essa civilização. Fabrício, uma coisa de passagem que me veio agora, né? Numa das falas que eu fiz em outros lugares, mas das palestras sobre isso, eu dizia que o grande problema é que a língua portuguesa diz que floresta é um coletivo de árvores, quando, na verdade, floresta é muito mais do que árvore, é toda a inter-relação disso. Eu acho que os diálogos amazônicos, eu vi lá no hangar, né, os povos indígenas todos se pintando, quilombolas, catadores de lixo, movimentos sociais, universidades e tal. Isso mostrou a força da Amazônia, que você destacou aqui, mas mostra também a necessidade de ouvi-los, né? Ouvirmos-nos. Mostra a necessidade de nos escutar como povos amazônidas, toda a nossa diversidade. Isso é uma diversidade gigantesca, riquíssima. Tá? Poucos lugares do mundo existe uma diversidade tão rica, né? Nós temos no mesmo ambiente geográfico, digamos assim, linguagens, dialetos, culturas, etnias completamente distintos e conseguem conviver mutuamente, né? E essa riqueza toda, com a sua junção, como eu disse, a Secretaria da Presidência da República tomou um susto com a nossa força, com a adesão, foram 405 propostas, né? Os povos vindo dos muitos locais, os tendés, os muitos povos vindo de muitos locais se encontrando ali no centro de convenções, entrando dentro do centro de convenções, caracterizados com sua cultura, com sua força, com sua intenção. Isso mostrou algo assim descomunal, fantástico, mas é importante, volto a dizer, que não seja um evento, que seja uma cultura continuada, né? Perfeito. Muito bom, professor Fabrício Andora está aqui com a gente. E olha, nós estamos no programa Globalizando, eu já disse para vocês que ele é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Há 10 anos que nós fazemos isso, levamos para a sociedade, para você, aquilo que a gente produz dentro do curso de Relações Internacionais. Isso é verdadeira extensão, mas é também um grupo de pesquisa, CNPq. Por quê? Porque a gente entende que para fazer o que nós estamos fazendo, temos que pesquisar muito e fazer todo tipo de produção. Uma dessas produções é exatamente a nossa playlist. O ganho do programa da rádio, a gente toca muita música de países diferentes. Como na nossa live não pode, porque o Facebook vai fazer a gente cair, né, se apresentar músicas assim, eu chamei agora a líder da equipe de playlist, uma equipe especializada em preparar a playlist dos programas. Mel, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, professor Fabrício, professor Maritito e o Sérgio. É isso aí, professor, a gente não pode colocar as músicas aqui na live, mas a gente faz a playlist e a gente lança ela nas nossas plataformas plataformas de Spotify, plataformas de podcast, e a gente tem o Spotify, o YouTube e o Deezer. A playlist da live de hoje está contando com músicas de países onde a sociedade civil mais se organiza quando se trata de questões ambientais ao redor do mundo. Então, dentro dessa lista de países, a gente tem Dinamarca, Reino Unido, Finlândia, Suíça, França, Eslovênia, Alemanha, e a gente sempre encerra a playlist com o Brasil. Então, se você ficou interessado, quer saber quais músicas a gente adicionou nessa playlist, entra lá no nosso Spotify, Deezer e YouTube, todos os programas Globalizando. A playlist está muito boa, porque sempre está muito boa, mas com certeza a produção foi com muito carinho, não é isso, Mel?
Claro, professor, a gente sempre tem o cuidado de procurar informações que são verdadeiras, de sites que são fontes que são confiáveis, então pode ficar tranquilo que as nossas músicas e informações também são super confiáveis. Mel, diz para a gente de novo onde é que pode se encontrar e como é que o professor Fabrício pode seguir a gente nas redes para encontrar essa playlist aí. Olha, como eu disse, a gente tem as nossas plataformas de podcast, que é o Spotify, o Deezer e o YouTube. Você pode pesquisar Programa Globalizando, mas também você pode seguir a gente no nosso Instagram, @pglobalizando, no nosso Twitter, @pglobalizando também. No Instagram, a gente vai lançar no fim dessa semana um vídeo dessa playlist. E aí, dentro desse vídeo, a gente tem uma dinâmica de músicas e informações também sobre o tema. Muito legal. Mel, eu vou convidar você a ficar no último bloco com a gente, para participar da nossa conversa, né? Você que é acadêmica do 6º semestre de Relações Internacionais. Eu quero continuar esse último bloco do nosso programa, Sérgio, apresentando mais perguntas, né? Porque tem gente perguntando e é bom que a gente aproveite a presença do professor Fabrício aqui com a gente. Com certeza, professor. A nossa última viagem pelo mundo da notícia vai direto para o nosso Twitter e Globalizando. E foi feita pelo Neto Martins. Neto, muito obrigado pela sua participação. Ele quer saber o seguinte: qual a importância do combate às fake news no combate aos crimes ambientais? Como a gente pode conscientizar a população nesse sentido, professor Fabrício? Olha, acho que é o grande desafio hoje, né? Não só no Brasil, mas no mundo, combate à fake news, né? Isso é tão sério, mas tão sério, que nós tivemos agora uma situação política, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, de extremistas ascendendo ao poder, em que o seu modelo de transmissão de informação é através de fake, faz parte de uma cultura, de um pensamento cultural mesmo, né? E ainda assim eles conseguem votações expressivas em congressos, em cargos de executivo. E não só essas pessoas que representam um certo grupo, certos grupos de pessoas no Brasil e no mundo, mas outros muitos tipos de pensamento, né, que se baseiam unicamente em promover a desinformação. Não existe um produto pronto para combater fake news. A desinformação ela só pode ser combatida com informação, né? Só que existem desafios culturais a serem rompidos. Eu não sei como argumentar qual seria, digamos assim, um modelo para combater fake news, até porque é muito amplo, é um debate muito amplo. Por exemplo, as mídias sociais agora, que os jornais fazem parte das mídias sociais, criaram um grande grupo que tem o Lupa, né? Não sei se vocês já viram. O Lupa é para combater fake news. Então aparece uma fake, o Lupa vai lá, analisa e coloca se é fake ou não. Isso tem diminuído muito. Mas, a nível de Estado, os marcos de internet que tem se debatido, é necessário regular a internet? Particularmente, eu acho que sim, é necessário, né? É uma discussão, porque vai de encontro a algumas pessoas que acreditam que seja a segregação de informação contra o direito à fala e a liberdade de expressão, etc., mas a fake news ela tem que ser combatida de alguma forma, de maneira ampla, porque ela se instaura, um exemplo, dentro da destruição do bioma, né? Eu estava conversando com o professor Cordeiro, um excelente pesquisador internacionalmente reconhecido, falando sobre a destruição do bioma por parte da devastação da floresta por muitos pecuaristas irresponsáveis, digamos assim, que não é uma exceção, mas quase que uma regra, né? E ela existe, e ela é muito comum, digamos assim. Mas aí a fake news vem para diminuir essa questão, para tentar burlar esse debate, etc. Então, é necessário que se regule de alguma forma isso. Não tenho, seria da minha parte leviano, seria uma mentira tentar trazer algo pronto. Se fizer isso... Não, é um debate que tem que ser fomentado continuadamente até de diminuir ou zerar a fake news, porque para o meio ambiente é uma destruição total. Você falar alguma coisa diminuindo a seriedade da manutenção do bioma
é aumentar a devastação mais do que já está. E aí aumenta a fome, aumenta o efeito negativo da destruição do bioma amazônico em outros países, aumenta uma série de questões que nós teremos só uma noite inteira para enumerar um pouquinho delas. É necessário que se combata. Assim. Agora, como estamos construindo e vamos continuar construindo isso. Maravilha. Olha, tem um comentário do Enzo. Coloca para a gente aí, Elo, um comentário do Enzo sobre isso que o professor está falando, que é bem legal. Aos Fatos também é um ótimo site contra fake news. Aos Fatos. É interessante o Enzo estar colocando isso. E tem uma pergunta, Fabrício, que está chegando agora, do Victor Calderaro. Ela é grande, mas é bem interessante porque nós estamos conversando. Professor, como um acordo firmado pelos países participantes da Cúpula da Amazônia, mesmo sem objetivos claros em relação às ações contra o desmatamento e emissão de efeitos de gases do efeito estufa, representa um marco efetivo para olhar mais humano sobre a região amazônica. O senhor acredita que o processo expositivo, a partir da realidade local, poderá influenciar o mundo a financiar o biodesenvolvimento amazônico? Sim, representa um marco efetivo e sim pode influenciar. Mas é como eu disse, é necessário um esforço mútuo. A sociedade, a gente tem visto isso ao longo dos anos, a gente não pode também tapar o sol com a peneira. Tem horas que a sociedade grita e ela não é ouvida. Sim. A gente está acostumado a ver isso. A sociedade gritando e ela não é ouvida. Né? É necessário que haja boa vontade. Só que a boa vontade ela vem muitas vezes por efeitos secundários. Pressão de governos e de outras sociedades. A gente vê a devastação agora na ilha de Maui e no Havaí, querendo ou não, é algo que está diretamente relacionado ao efeito estufa, que é diretamente relacionado à destruição do nosso bioma. E o aumento da temperatura no planeta, o aumento da temperatura dos oceanos, 50 graus em alguns países está bateu no último mês, 50 graus, né? Grandes queimadas na Europa, grandes queimadas no Canadá, ao ponto de Nova York ficar sob fumaça por mais de uma semana. São todos efeitos negativos que levam outras sociedades a pressionar seus governos. Aí a gente tem uma mudança de paradigma na nossa sociedade. Então, o que acontece? Por mais que a gente grite, é necessário boa vontade dos governos também. Porque são eles que vão determinar as ações públicas. Nós devemos ser escutados com certeza. Nós entendemos de Amazônia, acho que ninguém tem dúvida disso. Claro. Mas é necessário boa vontade de outros governos e pressão de outras sociedades também. Principalmente as mais afetadas por esses efeitos todos. E é isso, né, Sérgio? A notícia que chega exatamente vai nessa linha. Tem que ter essa repercussão internacional, né, Sérgio? Com certeza. E uma frase que eu escutei essa semana que é: a gente combate fake news com real news, né? Com notícias de verdade, com apresentações de verdade, com vídeos de verdade. E aí vou puxar um pouquinho da sardinha para o Globalizando, isso é uma coisa que a gente faz muito. Então a gente às vezes esquece que a gente fala, não, mas a globalização do mundo, as notícias chegam mais rápido, é mais fácil das pessoas mentirem, assim como é mais fácil da gente também disseminar a verdade, disseminar provas de que as coisas estão acontecendo e não ser só mais um falatório de pessoas que não conhecem do assunto, passam de um jeito que as pessoas acabam acreditando. Então, a gente tem que combater fake news com tudo que a gente tem, mas também não atropelar tudo para não acabar piorando. E, assim, essa é uma coisa muito importante da gente discutir. Vou falar a última notícia que a gente vai ter aqui, depois eu vou passar para a Mel. E a próxima notícia, que no caso é a última do nosso programa, vem direto do Reino Unido, da agência de notícias Reuters, e diz o seguinte: durante café da manhã com correspondentes estrangeiros no Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileiro, afirmou que espera que os Estados Unidos invistam no Brasil para que os países possam trabalhar para impulsionar a transição energética. Transição energética, questão de petróleo na Amazônia. Mel, temos muita coisa a discutir no curso de Relações Internacionais, né? Com certeza, professor. E falando sobre isso, falando sobre o protagonismo do Brasil e principalmente da Amazônia, o norte aqui, é a primeira vez que uma cidade na Amazônia será sede de uma conferência internacional para o clima. O bioma é a pauta global há décadas pela comunidade internacional e a COP30, que vai acontecer em 2025, trará algo inédito e muito importante, que é a participação da sociedade civil amazônica discutindo o seu futuro e o da nossa região.
De maneira geral, a COP ela vai trazer para o Brasil diversos benefícios, porque o país ele vai estar de volta aos organismos multilaterais e também a liderança nas causas ambientais, já que nós estamos na Amazônia. Além da atração de investimentos para a região amazônica, que vai gerar emprego e renda para a população local. E aí, Fabrício, em cima do que a Anamel está falando, você já insistiu 2 vezes nisso, na ideia da cúpula e também do diálogo não ficar apenas num evento bonito, legal, maravilhoso, mas que não tenha continuidade. Na tua percepção, né, como é que a gente pode continuar essa discussão de modo que ela permaneça ativa para que quando chegar a COP30, né, a gente viva com intensidade esse momento? Olha, do ponto de vista político, mobilização e articulação. Sim. É necessário. Um exemplo, nós temos o Fórum Protagonismo Amazônida, né? Que é encabeçado aí pelo professor Arroio, mas que tem inúmeras representatividades significativas da sociedade, da política, artistas, líderes, povos originários, enfim. Está ali um centro interessante que pode sim articular esse fomento continuado para que hajam outros eventos. Sejam, um exemplo, agora, enquanto está acontecendo o programa Globalizando, está tendo uma reunião para justamente se debater o que foi o Diálogos Amazônicos e os seus efeitos, né? Eu acredito que ali vão discutir uma continuidade do processo de integração da sociedade amazônica e ampliar isso, não só a nível de Belém, mas a nível de Marabá, a nível de Santarém, a nível de Manaus, a nível de outros estados e outras localidades, de modo que a gente mantenha essa pungência funcionando para que nessa engrenagem toda eles saibam que nós estamos sim mobilizados como sociedade. Aí, se tem uma mobilização grande, ela tem um efeito político. Lógico que ela tem um efeito político, porque as lideranças políticas sabem que a perda é muito maior se não estiverem em acordo com essa demanda social. Mas se não houver uma mobilização, é lógico que o efeito político vai ser negativo. É necessário mantermos a mobilização. É muito necessário. Muito legal, então quase terminando a nossa live, só queria ouvir um pouquinho rapidinho, seja o Sérgio, seja a Anamel, sobre como é que vocês, como acadêmicos e futuros profissionais de relações internacionais, veem essa questão, já que são amazônidas, o Sérgio é de Belém, está em São Paulo agora, a Anamel é de Tailândia, aqui no Pará, não é a Tailândia lá da Ásia, né, Anamel? Né, a Tailândia aqui do Pará. Como é que vocês veem? Quero começar com você, Sérgio. Exatamente, professor. Como eu tinha falado agora no começo do programa, é um peso muito grande ser internacionalista fora da Amazônia, principalmente aqui no Brasil. Tipo assim, não sendo da Amazônia ido para fora do Brasil. Então, o que eu vejo é que a gente precisa muito mudar o pensamento não só de internacionalistas formados, da sociedade civil como um todo, mas desde o comecinho, digamos, desde o primeiro semestrezinho da faculdade. A gente precisa mudar esse pensamento e trazer as informações de que as relações internacionais não são um curso de faculdade apenas. A gente vive relações internacionais todos os dias. E nós que fazemos relações internacionais conseguimos entender e trazer isso não só para a nossa vida acadêmica, mas enxergar cada movimento político, cada movimento social, cultural, como uma forma de divulgar relações internacionais e de viver relações internacionais. Então, isso, para mim, é o que tem o maior peso e a maior importância. Interessante, Sérgio. Hoje Mel, na nossa aula, a gente falou bastante sobre essa importância de estar muito antenado com as coisas, né? Como é que você vê essa questão? Professor, infelizmente hoje eu não pude participar da aula por força maior, mas eu acredito que foi uma discussão incrível. Mas assim, eu como internacionalista em formação e tendo aula com o senhor e com outros professores maravilhosos na Universidade da Amazônia, eu entendo a importância da gente falar. O Sérgio falou que ele está assim, fora da Amazônia, né? Está em São Paulo, então ele é internacionalista amazônida, mas está falando sobre isso ali fora. Mas eu também vejo a importância da gente reforçar esses discursos aqui na Amazônia mesmo, porque o poder de fora e dos discursos que vêm de fora foram tão grandes aqui no Norte e no Brasil, que muita gente que é daqui mesmo não entende a importância e a necessidade da gente falar
da gente levantar a nossa voz. Então, eu acho que é muito importante a gente falar aqui dentro também. Muito bom, muito bom. E eu acho interessante o que a Mel falou, porque a gente precisa, de fato, perceber o nosso lugar. E aí eu queria terminar dizendo para você, Fabrício, que essa é uma discussão que vai continuar. A gente tem muito para falar, é apenas um bate-papo inicial, e eu já deixo, inclusive, não só o agradecimento, mas dizer para você que vamos ter um momento para você ir lá na Rádio Nama também, de alguma forma, percebendo que esse é um programa diferente, mas vai ser a continuidade. Te agradeço demais, demais mesmo, pela presença aqui no Globalizando, e eu tenho certeza que isso vai ser um pontapé, o primeiro momento de uma caminhada muito legal. Muito obrigado, viu Fabrício? Olha, eu que agradeço. Peço desculpas se não consegui, digamos assim, atender em sua totalidade os questionamentos. É uma discussão ampla. Agradeço. Peço desculpas também porque eu falo alto pra caramba, ainda estou na beira aqui da rodovia. Agradeço demais o convite, estou sempre à disposição. Para o Sumário, sempre uma pessoa extremamente educada, amorosa. É uma alegria muito grande. Sérgio, obrigado pela recepção. Ana Mel, muito obrigado também. E estou à disposição do Globalizando para o que vocês quiserem, para nós estarmos juntos novamente. É um debate que não vai se exaurir tão cedo. Tem uma profundidade internacional gigantesca, tem uma profundidade em todos os saberes. É importante a manutenção desse debate para o nosso próprio futuro, né? E eu já adianto que estou, sim, com articulações com outras lideranças políticas do Estado para nós termos encontros regionais densos, não só a nível de Belém, mas que possam compor outras pessoas de outros lugares, outras representações, para mostrar a nossa organização como amazônida, para literalmente mostrar respeito às lideranças políticas. Nós estamos aqui, queremos ser nossos protagonistas, o nosso futuro. Por favor, nos olhem, porque temos algo a oferecer a vocês. Acho que eu já estou nos meus contatos, sei que o professor Arroio também está, sei que o professor Mário também está, e outras representações também estão. É importante não deixar essa peteca acalmar. Tem que manter lenha no fogo, tem que estar discutindo isso sempre. É o nosso futuro, é o nosso futuro. E obrigado a cada um de vocês pelo convite, sempre à disposição. Muito legal, quero colocar os 2 comentários, põe aí, tá, Elo, que tem comentário chegando para finalizar o programa. O Pablo Daniel está dizendo maravilhosa, parabéns, Ana Mel, muito bem. O Vitor Calderal está dizendo ótimo bate-papo, discussões importantíssimas, muito bem. Camila Nery está dizendo, olha só, Fabrício, a live hoje foi uma aula. Muito obrigado, professor Fabrício, espero poder escutar você mais vezes. Obrigado, Camila. E o Enzo de Luca está dizendo ótimo programa, foi muito bom mesmo. Ana Mel, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você chegou no final, mas ficou logo e dominou logo a live. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui falando na live, com discussões maravilhosas sempre. Muito obrigada, professor Fabrício, pela participação. Foi incrível, uma aula de verdade. Sérgio, muito obrigado também por estar aqui com a gente. É sempre maravilhosa a apresentação da live quando o Sérgio está aqui. E a Nina também maravilhosa. É a Nina que eu quero agradecer também. Nina, muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhosa a sua pergunta e a discussão. Obrigado, viu? Volte outras vezes. Muito obrigada, professor Tito. Obrigada, doutor Fabrício, pela aula que o senhor deu para a gente. Obrigada pelo Sérgio, que está também auxiliando no programa. E pela Ana, pela playlist maravilhosa que vocês sempre fazem. Legal. Sérgio, então, está na hora de dizer tchau também. Muito obrigado. E nossas redes sociais, onde é que vai ficar? Quais são os nossos próximos encontros, Sérgio? Exatamente. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês que assistiram até aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou quer rever alguma parte do nosso programa ou até outros programas, inclusive aproveitar que anota aqui a playlist do programa Globalizando que vai sair já já, acessem nossas redes sociais, Twitter e Instagram, Globalizando, e Facebook, Programa Globalizando. Professor Fabrício, novamente, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi, como a Mel e a Nina falaram, foi uma aula sensacional. Eu sempre fico muito feliz quando participo do programa, ainda mais quando tem um tema e um convidado extremamente importante como esse. Ana Mel, Nina, vocês foram maravilhosas, como sempre. E é isso, nossas redes sociais, nós vamos divulgar as próximas datas. Sábado agora a gente vai ter programa, vou pedir para o professor Mário Tito falar um pouco mais sobre isso. E é isso, gente. Boa noite.
Legal, Sérgio, muito obrigado. O próximo programa na rádio, nós vamos conversar sobre a Amazônia rumo à COP30. Vai estar lá o professor Cláudio Puti, vai falar também como é que a gente está se preparando. É mais um programa. Eu disse que a gente vai tratar de muitos assuntos, vamos tratar também em outros momentos de outras lives importantes. Você não pode perder nada nas nossas redes sociais. Agradeço você a quem participou. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal.